O livro O Mundo da Escrita, de Martin Putner, é uma obra fantástica para os apreciadores de livros e literatura, nesse caso, por tratar muito sobre a história destes, e de como eles foram evoluindo durante a história, sendo um livro muito especial para mim, principalmente quando eu estava lendo. Afinal, eu estava lendo em uma das novas tecnologias da leitura, sendo essa um Kindle. Tive uma experiência diferenciada, inclusive no final o escritor cita essas novas tecnologias como mais um estágio da evolução da literatura. Mas voltando-se mais especificamente ao livro, Martin trabalha muito bem a história da literatura durante a obra, não tratando apenas a literatura de um lugar, mas sim de diferentes partes do mundo, desde obras remetentes à Grécia Antiga, Japão, América Latina e etc. Diferentes períodos trabalhados mostram como foi a evolução da literatura, não só focando em um lugar, como outras obras já trabalharam. Esse livro nos permite viajar por essas histórias tão importantes para a humanidade. Entramos em contato com momentos históricos de grande relevância e vemos a presença da literatura neles, seja por meio de pessoas e histórias que marcaram o mundo e a cultura da região, onde elas estavam incluídas. Exemplificando, pode-se falar sobre Alexandre o Grande e seu fascínio pela Ilíada de Homero, a qual ele carregou durante seu avanço pelo Oriente e durante toda a sua vida, inspirando ele a ser quem ele era, a conquistar o que conquistou. Ou Benjamin Franklin, que teve uma grande importância para os Estados Unidos em diversos aspectos, desde a proclamação da independência americana até a difusão de informações como dono de jornal e jornalista escrevendo artigos, possuindo uma história de vida muito atrelada à escrita e sendo relevante para a mesma. Há a presença de histórias que demonstram as dificuldades que foram enfrentadas por diversos contadores de história durante os séculos, aumentando em mim cada vez mais uma admiração para com a literatura. Todas essas dificuldades passadas para hoje termos amplo acesso aos livros, uma demonstração de resiliência, persistência e coragem daqueles que entalhavam histórias em tábuas de argila, daqueles que preservaram histórias de geração em geração pela fala, daqueles que escreveram escondidos suas histórias por medo de perseguição, mas mesmo assim resistindo à censura, ou daqueles que romperam com o sistema atual e revolucionaram, falando-se assim, por exemplo, de Martinho Lutero, que rompeu com diversas ideias da Igreja Católica, com suas teses e sua tradução da Bíblia para o alemão, que foram amplamente divulgadas por meio da prensa, que havia sido aperfeiçoada por Gutenberg, que também é bem trabalhado no livro. Algo muito interessante a ser comentado é sobre as histórias das mulheres na literatura, que são abordadas durante o livro, onde temos primeiramente no Japão, uma mulher que foi responsável por escrever o primeiro romance já feito, em 1000 d.C., onde é abordado muito sobre os costumes da época e sobre a corte japonesa, sendo esta autora conhecida como Murasaki Shikibu, uma das personagens mais importantes do seu romance. Comenta-se também sobre Sherazade, personagem importante de uma das histórias do livro As Mil e Uma Noites, sendo a moça que toda noite deveria contar uma história para o rei da sua região para permanecer viva, rei o qual tinha o costume de matar todas as suas esposas depois da primeira noite. E no fim ela consegue convencer o rei a não mais fazer isso, e se tornando a rainha, sendo símbolo para futuros escritores e escribas, e teorizando, podendo ser a criadora de várias histórias contadas no próprio livro em que ela é personagem. Durante o período da União Soviética, houve uma escritora que desafiava o regime, chamada Anna Akhmatova, poeta russa que, mesmo censurada pelo regime stalinista, continuava a escrever, ou melhor, compondo sobre a realidade triste que o governo ocasionava, pois não podia realmente correr o risco de escrever, preservando os poemas na sua memória e na de suas amigas. Sendo todas relevantes, principalmente para hoje termos a também citada no livro J.K. Rowling, escritora dos 7 livros de Harry Potter. Livros estes com grande importância e grande difusão no nosso tempo, onde diversos jovens tiveram seu primeiro contato com a literatura. Comenta-se também sobre os escritos sagrados e como os livros foram capazes de influenciar a vida e as crenças de milhares de pessoas, principalmente quando nos atentamos ao poder dos mesmos, onde eles têm a capacidade de mover milhares de pessoas pela fé em seu conteúdo. Não se restringindo apenas ao passado, lá pela Idade Média, mas se preservando até a atualidade, não apenas falando sobre a Bíblia, do Alcorão ou da Torá, mas sim de escritos mais recentes também, como o próprio Manifesto do Partido Comunista ou a própria Declaração da Independência Americana, que podem também ser considerados livros sagrados para muitos. Não se pode esquecer de falar também sobre os grandes mestres que não deixaram nada escrito, como Buda, Confúcio, Sócrates e Jesus. Gostaria de citar também Maomé, que não propriamente escreveu o Alcorão, mas o recitou. Todos contribuíram muito para o que nosso mundo é hoje, sem escrever nada, mas sim seus seguidores, que acharam importante registrar os seus ensinamentos para que os mesmos pudessem se preservar e alcançar mais pessoas. O que felizmente aconteceu, pois temos acesso a várias obras que poderiam ter se perdido com o tempo, se não fossem registrados, ressaltando cada vez mais a importância da escrita e literatura para o que nós somos hoje.
Inclusive, uma constatação muito frequente no decorrer da obra é que, para algo se preservar durante a história, ele deve ser frequentemente utilizado, se mantendo relevante para o público leitor. Caso contrário, está fadado ao esquecimento e a se perder com o tempo. Constatação essa que nos traz uma visão muito interessante, um ensinamento muito útil, de sempre nos mantermos relevantes ou manter nossos feitos e obras relevantes, para que as mesmas não sejam esquecidas e perdidas com o decorrer do tempo, como já ocorreram com várias. Porém, penso que isso também enfatiza a importância de diversas obras, mostram o quão relevantes elas são por terem conseguido se preservar durante séculos e até milênios, como Dom Quixote e a Ilíada de Homero. Como um livro que trabalha a literatura, a escrita e os livros em si, conclui muito bem o seu trabalho, possuindo uma visão bem periférica durante diversos períodos da história, instigando o leitor a querer saber mais sobre o mundo da escrita, ou fazendo-se interessar pela próxima história que ele vai contar, nos dando vontade de pesquisar todos os livros, poemas e histórias trazidas pelo escritor, trabalhando muito bem essa evolução. Portanto, recomendo muito a leitura, pois não cheguei a falar nem sobre 10% do conteúdo do livro. Leiam e, se quiserem, mandem um feedback comentando o que acharam. Ficarei muito feliz em ler.